Olá, eu sou o professor Marlon Mainardi. Hoje estarei dando continuidade nesse encontro de hoje, tratando um outro recurso pedagógico educacional digital, que é o Química Coletiva, o KimCollect. Por exemplo, você, meu colega professor, chegando aqui no Google, digitando Química Coletiva, KimCollect, reparem que ele é o primeiro aqui que aparece, www.kimcollect.org. Esse é o site do Química Coletiva, desenvolvido pela Universidade de Carnegie nos Estados Unidos. É bem interessante porque nós temos aqui, olha só, diferentes temas: estequiometria, termoquímica, cinética química, equilíbrio, ácido-base, solubilidade, oxidação e redução, técnicas analíticas, físico-química. Por exemplo, vou clicar aqui em oxidação e redução. Ele tem aqui algumas aulas, por exemplo, aqui células galvânicas para definir a equação de Next, processo de reação e oxidação. Vou clicar em avançar. Ele aparece aqui. Essa tela à direita é exatamente o nosso laboratório e essa tela aqui à esquerda é a nossa sala de reagentes, vidrarias. Então, para essa aula eu vou precisar, por exemplo, de uma balança. Eu vou precisar de Erlenmeyer de 500 ml. Vou selecionar 1. Vou pedir para duplicar 2. Vou pedir para duplicar 3. Então eu tenho aqui 3 Erlenmeyer de 500 ml. Então está aqui ao canto. Também, para essa atividade experimental, veja que aí o professor vai desenvolver o seu roteiro com o aluno. Eu tenho aqui água destilada e também iremos precisar de usar aqui dois metais, o zinco e um outro metal que vai ser o magnésio. Então, vou pedir aqui para o professor, né? Recomendo aos seus alunos que selecionem as vidrarias, por exemplo, aqui becker de 250 ml. Vou precisar também de um becker. Vou pedir para duplicar 2 beckers. Então, olha só. Aí o professor tem um roteiro, o aluno, né, selecione o becker. Olha só que interessante. Quando eu coloco esse becker na balança, ele já reconheceu aqui que esse becker tem um peso de 108,55 gramas. Vou fazer aqui, apertar o botão para tarar, veja que ele zerou. O professor pede para que o aluno selecione o pote contendo o metal zinco, sobreponha sobre o copo de becker e o professor observe lá, o aluno vai selecionar, por exemplo, 5 gramas do metal. Veja que a balança já identificou 5 gramas do metal zinco. Então vou, por enquanto, deixar o becker contendo 5 gramas do metal zinco. Vou tarar o copo, o outro copo de becker. Esse aqui, veja que é bem interessante, né? Porque é bem próximo do real. Esse copo tem uma massa um pouquinho elevada em relação ao anterior. O outro era 108,55, esse é 109,44. Tara, magnésio, sobreponho sobre o copo. E nesse caso também 3 gramas do metal. Veja que ele já reconheceu aqui. Vou fechar. Vou devolver aqui para a nossa bancada 3 gramas. E aí, não vou usar mais a balança, vou remover aqui para sobrar um pouco mais de espaço. Tenho aqui o Erlenmeyer, vou adicionar aqui a nossa água ao destilador. Sempre tem muito preciso, eu queria tomar cuidado com a posição correta. E vamos considerar aqui, eu vou selecionar 300 ml. 300 ml. Nesse copo, nós vamos adicionar 150 ml, fazendo uma diluição. 150 ml. Vou transferir.
para cá também, vou adicionar aqui 150 ml. Veja que eu estou usando só uma demonstração, né? O ideal aqui é que ao invés da própria água que eu estou utilizando aqui para adicionar esse metal, a gente pudesse fazer com outros materiais. Veja que eu tenho soluções aqui, como por exemplo, nitrato de magnésio, nitrato de zinco, nitrato de chumbo, em diferentes concentrações. E aqui eu posso promover uma agitação, pedir para que o aluno calcule a reação entre o ácido e o metal, para que ele calcule as diferentes concentrações. Eu estou utilizando aqui na aula de redox. Também é interessante, se você optar, né, você tem aqui em inglês, espanhol e italiano. Eu vou voltar a uma versão central. Lá na página inicial, veja que à esquerda eu tenho os temas e à direita eu tenho aqui a opção Virtual Lab. Então é um laboratório virtual e aqui o professor tem à disposição dele a possibilidade de ele construir a sua aula, né? Então, novamente, eu tenho aqui, por exemplo, o bico de Bunsen, uma balança. O professor pede para que o aluno selecione a balança, o professor pede para que o aluno selecione copos de Becker de 250 ml. O professor também vai pedir para que o aluno selecione aqui as soluções, por exemplo, ácidos fortes como o HCl 10 molar. Olha só que interessante também. O professor pede para que o aluno, voltando aqui nas vidrarias, vou selecionar a pipeta de 25 ml. Vou precisar também aqui selecionar uma proveta, por exemplo, de 25 ml. E aí, olha só que interessante, o professor fala para que o aluno retire 5 ml. Então ele vem aqui, vou voltar aqui, tá vendo? Adicionei a pipeta ao Elemai e ele pede aqui para retirar 5 ml. Retirei 5 ml e aí eu vou adicionar a proveta. E aí aquele momento que você tem que tomar muito cuidado aqui para que ele de fato encontre. Agora sim, acho que sim, ainda não. Vamos ver se ele reconhece aqui. Não foi. Esse é um momento assim, de bastante cuidado na hora que for inserir a pipeta na proveta. Agora foi. Então eu vou transferir aqui 5 ml. Adicionei. Ele já transferiu. Não, não transferiu. Vamos voltar aqui. Eu sei que ele não transferiu porque aqui aparece 0. Transferir. Vamos ver se dá certo agora. Agora foi. Então, 5 ml. Transferiu. Ok. E aí, vou considerar que eu fosse trabalhar aqui com uma diluição, né? Volto para o meu estoque. Tenho aqui água destilada. Deixa eu ver aqui o que ele está falando. Ele pediu para eu rever. Adicionar aqui água destilada. Vou reduzir aqui vidrarias. Agora sim ele deixou eu fazer para cá. Porque senão fica muita informação no laboratório. Balança não vou usar mais. Copo de Becker. Eu transfiro para cá. É aquela posição também bem interessante, tem que tomar cuidado. Ver se ele permite aqui. Foi. Então vou selecionar aqui, por exemplo, 50 ml de água destilada. Pronto. E aí desses 50 ml de água destilada eu vou transferir aqui, por exemplo, de acordo com o roteiro do professor, 20 ml.
Ok. E aí nós fizemos aqui a diluição do ácido clorídrico, inicialmente na concentração de 10 molar. E veja que foi possível utilizar a pipeta, a balança, o copo de Becker, a própria proveta e entre outros. Né? Eu vou encerrar aqui essa aula, vou retornar novamente aqui para a capa central, né? Então, Química Coletiva da Universidade de Carnegie. Existem diversas aulas em que o professor poderá elaborar um roteiro, compartilhar com o seu aluno, pedir para que ele desenvolva a atividade experimental, produza com o seu grupo um relatório e entregue. Por fim, esses recursos pedagógicos digitais eles são de fundamental importância para contribuir no aprendizado do aluno, principalmente nesse momento de distanciamento em que estamos aí longe dos nossos laboratórios. Sucesso a todos, não esqueçam de me seguir nas redes, professor Marlon Mainart. Este é o segundo vídeo da Química Coletiva e pretendo fazer outros aí, contribuir com todos vocês. Sucesso a todos!